bom com vocês? Bem-vindos a mais uma aula de física, na qual vamos falar de resistores e as leis de Ohm. Mas antes disso, a gente tem que entrar em alguns conceitos, porque como é início de matéria, né, tem várias coisinhas, né? Então, vamos lá. Na aula passada, a gente falou sobre corrente elétrica, né? E aí, existem aparelhos chamados de gerador elétrico. E esses aparelhos que são responsáveis pela criação de corrente elétrica. Deveria ter colocado isso na aula passada? Deveria, mas, né, me perdoa. E basicamente, como que eles vão criar essa corrente elétrica? Esses aparelhos, né, que seriam, por exemplo, a pilha, a bateria do carro, um gerador de uma hidrelétrica, eles basicamente empurram esses elétrons, sabe? Porque a corrente elétrica é um fluxo, né, geralmente direcionado de elétrons. E aí, para gerar essa corrente elétrica, é como se essa máquina empurrasse esses elétrons. E aí, na representação, né, a gente usa esses dois tracinhos, só que o tracinho maior, que dá pra ver aqui na imagem, representa o polo positivo, né, que tem maior energia, e o tracinho menor, o polo negativo de menor energia. Sendo que, lembra que o sentido da corrente elétrica, né, como a gente viu na aula passada, é o sentido oposto da real do real transporte de elétrons. O sentido real do transporte de elétrons é o contrário da corrente elétrica por convenção. E aí, cada gerador, né, cada tipo de pilha, se você for pensar, eu vou comprar uma pilha, tem aquela que é mais fininha, aquelas mais grossinhas. Ou seja, o que vai diferenciar entre elas? É que cada uma vai empurrar esses elétrons diferentes. E essa característica, né, esse empurrão diferente, a gente chama de força eletromotriz, que pode ser representado pela sigla FEM, né, que é a força eletromotriz. Então, para calcular essa força eletromotriz, a gente considera o quociente de energia elétrica, que é fornecido por um gerador a um grupo de partículas eletrizadas transportadas por uma carga elétrica. Então, aqui na fórmula, FEM é o E sobre o módulo dessa carga elétrica, sendo que no sistema internacional, a unidade do FEM é o volt. E aí, vocês vão ver que assim, quando a gente está trabalhando na física, muita coisa a gente despreza. Tipo atrito, assim, a gente deixa de canto, finge que não existe isso, só para facilitar a nossa vida, né? E os cálculos. E isso vai valer para o FEM. Como assim? Quando a gente tem um circuitozinho, tem ali, deixa eu pensar, tem uma pilhazinha que está conectada ali na lampadazinha. Não sei se vocês fizeram esse experimento na escola de vocês e tal. E tá. Quando está tendo esse transporte de elétrons, acontece que ocorre a perda de energia em outras formas de energia. Então, por exemplo, na luz, pode perder na forma, no caso da lâmpada, pode perder na forma de energia luminosa, energia térmica e tal. E acontece que, em uma situação ideal, não vai ter perda, que toda a energia que é fornecida vai se transformar na energia que a gente quer obter. Então, nessa situação ideal, a gente pode considerar que o FEM, ou seja, a força eletromotriz, que é característica de um determinado gerador elétrico, ela vai ser igual à tensão entre os polos. Que polos? Aqueles polos, deixa eu tornar, aqui representado pelos tracinhos. O que é essa tensão entre os polos? É a diferença de potencial que a gente está vendo há muito tempo, lembra? E pode ser representado ou pelo DDP, ou pela letra U, ou pelo ΔV, né? E aí, quando a gente tem uma perda de energia na forma de calor, a gente chama isso de efeito Joule.
A gente fala, poxa, mas que triste, né? Perder na forma de calor. Não, tem certos aparelhos que o efeito Joule é o que se deseja. Por exemplo, a gente vai ter sei lá, não sei, agora não me veio a cabeça, mas quando a gente perde energia elétrica na forma de calor, a gente chama isso de efeito Joule. E aí, mais uma coisinha, vamos falar do voltímetro, né? Então, para a gente diferenciar, né, para a gente medir, na verdade, a diferença de potencial dos geradores, a gente tem um aparelho que chama voltímetro. Não confunda com o amperímetro. O amperímetro vai medir a corrente elétrica, como a gente viu na aula passada, que parece uma chave de fendazinha, sabe? Esse amperímetro é esse quadradão. Esse voltímetro é um quadradão. E aí a representação deles, né, nesses circuitos, para você já ir acostumando com a imagem, vai ser pela bolota com a letra V. O amperímetro é esse aqui, que é uma bola com a letra A. E aí é um circuito elétrico. Aí vocês estão vendo ali, tipo, tem um tração e um tracinho com espaço entre eles. Aí esse é o gerador elétrico, poderia ser uma pilha. E nesse caso, o voltímetro vai ver a diferença de potencial. Então, nesse caso aqui do desenho, ele está vendo a diferença de potencial entre um ponto antes do zigue-zague e um ponto depois do zigue-zague. A gente pode fazer isso, né? Calcular a diferença de potencial em qualquer dois pontos de um circuito, ou pode ser entre os dois polos do nosso gerador. E aí, o que é esse zigue-zague? Esse zigue-zague é a representação de um resistor. O que é um resistor? Ele é um elemento que tem a função exclusiva de transformar energia elétrica em energia térmica. Exemplos práticos. Então, ferro de passar roupa, o resistor chuveiro, todo mundo já deve ter alguma história que queimou, teve que trocar. Então, no seu chuveiro elétrico, para você aquecer a água, tá passando ali uma corrente elétrica, vai passar por um resistor. Esse resistor vai pegar a corrente elétrica que tá vindo lá do seu, sei lá, da Energisa aí de Campo Grande, e aí vai transformar essa energia elétrica em energia térmica. Então vai passar nesse aparelho. E aí como vai funcionar? Ele basicamente vai ser um empata, não vou falar esse termo. Ele vai ser um negócio que vai complicar a vida, a passagem dos elétrons. Tipo, ele vai atrasar a vida deles. E aí nesse atraso vai se perder essa energia elétrica na forma de calor. Então aqui é um material que dificulta a passagem dos elétrons. E aí, para calcular essa dificuldade, né, o quanto ele está dificultando a passagem dos elétrons, a gente chama isso de resistência elétrica. Então, o resistor é o aparelho, né, que você pode comprar no mercado, tal, resistor de chuveiro, e a resistência elétrica é a sua propriedade. Sendo que no sistema internacional a gente representa pela letra ômega, né, que é essa letra aí estranha, que a gente chama de ohm. E aí a representação vai ser o zigue-zague, ou a gente pode outras representações que eu coloquei abaixo. A diferença aqui, nessa de zigue-zague, só o zigue-zague, é quando a resistência ela é constante. Esses daqui que tem uma setinha, que é uma caixa com uma seta traçada, que é uma caixa com uma seta vindo de cima, é quando a resistência ela vai variar. E aí a gente consegue entrar nas leis de Ohm. A primeira lei de Ohm foi o seguinte, teve um cara, eu acho que o cara chamava Ohm, alguma coisa assim, e aí ele viu que para uma dada corrente elétrica e uma dada diferença de potencial, para determinados resistores, com a temperatura constante, eles são diretamente proporcionais. Ou seja, ele chegou nessa fórmula que U é igual a U, que é a diferença de potencial, é igual a resistência vezes corrente elétrica. Sendo que, nessa situação, a temperatura tem que estar constante. Vocês vão entender isso daí depois. Porque a temperatura vai... Se ela altera a resistência, tá bom? Então, decora. Primeira lei de Ohm é U igual a R vezes I. A gente fala URI. Mas isso daqui, né, só vai valer no caso, principalmente para resistores ômicos. Ou seja,
O resistor ômico é esse que obedece à relação U igual a RI, ou passando o I, isolando o R, né? R é igual a tensão por corrente elétrica. Nesse caso, a R chega a ser uma constante. E por representação gráfica, a gente olha aqui embaixo, que vai ser, então, uma função de primeiro grau, né? Que se a gente for medir a tangente de θ, né? Θ seria esse ângulozinho entre o eixo X e o tracinho laranja. A tangente de θ, que seria o U sobre o I, vai dar resistência. E a gente chega aqui no gráfico de um resistor ômico. Agora, os gráficos que não obedecem essa função de primeiro grau são de resistores não ômicos. Ou seja, eles não estão obedecendo essa relação de URI ou R é igual a U sobre I. Agora, passando para a segunda lei de Ohm, essa daqui vai servir para calcular a resistência, mas levando em conta as suas propriedades. As propriedades desse resistor, por exemplo, do chuveiro. E aí a gente tem que o resistor é igual a ρ vezes o comprimento desse resistor pela secção transversal. Como assim? Considere esse resistorzinho que está em marrom/laranja. O R vai ser a resistência elétrica. Essa letra P, na verdade, é que eu não consegui pegar, mas não é um P, é o Rho, é uma letra grega, eu não consegui imitar, mas na imagem verde está aparecendo aqui a letra Rho, que é resistividade do material, ou seja, é uma propriedade do material em si. O Rho pelo comprimento sobre a área de secção transversal, que é a circunferência ali na extremidade, que está representado na imagem embaixo. E aí a gente chega nessa segunda lei de Ohm. Sendo que essa resistividade do material, ela depende da temperatura. E a gente pode calcular ela através dessa fórmula. Então, o Rho vai ser igual ao Rho inicial. Qual que vai ser esse Rho inicial? Vai ser o Rho com uma temperatura inicial. O θ é a diferença de temperatura e o alfa é uma propriedade do material. Dificilmente vai cair isso. Eu acho que assim, não vale a pena decorar, porque é muito difícil. Se for cair, normalmente eles dão essa fórmula para vocês. E fazendo toda a substituição, né, a gente pode calcular a resistência em função da temperatura, então. Que a resistência final vai ser igual à resistência inicial vezes essa fórmula zona, né? Que é o 1 mais o alfa vezes essa diferença aí de temperatura. Mas aqui acho que é muito mais curiosidade. E aí a gente vai para os exercícios. O que acontece? Eu não vou fazer hoje com caneta, porque eu esqueci em Campo Grande, eu vim para casa dos meus pais e é o que tá tendo agora. E aí eu vou tentar dar um jeito. Mas por enquanto vai ser assim mesmo, tá? E aí é o seguinte, um resistor de resistência elétrica R igual a 6 ohms foi submetido a uma DDP de 24 volts. Determina a intensidade da corrente elétrica que atravessa o resistor. Ele quer a intensidade da corrente elétrica, ou seja, o I. A gente tem o R e tem o U, que é o DDP, né? E a gente lembra da primeira lei de Ohm, que é URI. U igual a RI, o U é 24, o R é 6, e a gente quer saber a corrente elétrica. Isolando, 24 dividido por 6, a gente chega em 4 amperes. Exercício 2. Uma lâmpada incandescente é um exemplo de resistor presente no nosso cotidiano. O filamento aquecido dessas lâmpadas atinge uma temperatura de aproximadamente de 1.300 graus Celsius. Submetida a tensão elétrica de 110 volts, a corrente elétrica no filamento tem intensidade a 1,1 ampere. Determine a resistência elétrica desse filamento. Então, ele dá a tensão elétrica, o U, ele dá pra gente a corrente elétrica, que é o I, e ele quer a resistência, que é o R. Primeira lei de Ohm, URI. Então, substituindo, o U é 110, o I a gente tem que é 1,1 e o R é o que a gente quer que é a resistência elétrica. Isolando esse R, né, passando esse 1,1 dividindo, a gente tem que 110 dividido por 1,1, que é igual a 100, que é a resistência. No caso, eu esqueci de colocar o sinal, que é o Ohm, aquela letra grega. Último exercício, vamos lá. Em um manual de instalação de uma máquina de lavar
em um manual de instalação de uma máquina de lavar roupa de determinado fabricante as seguintes informações. Os diâmetros dos fios da rede elétrica devem estar de acordo com a tabela ao lado. Eu coloquei a tabela aqui, tá? Baseados nas informações da tabela, considere um fio de cobre de resistividade. Ele colocou a resistividade como Rzinho, mas eu acabei substituindo pelo Rho, tá? Pra vocês não confundirem, que eu não tenho as informações aqui. Eita, essa é a mesma questão. Enfim, quando eu fui anotar os valores, eu substituí esse Rzinho pelo letra P, pra vocês não confundirem, tá? Que é o Rho. De bitola. Bitola é o diâmetro, tá? Desse fio de cobre. De 2,5 milímetros quadrados, a distância de uma tomada até o quadro de distribuição geral. De 25 metros e a rede elétrica de U igual a 127 volts para calcular o valor da resistência elétrica desse condutor por esse comprimento. Então, o que ele dá pra gente? A resistividade de 1,7, o tamanho da bitola, que é 2,5 milímetros quadrados, o comprimento desse fio de cobre, que é 25, e a DDP dessa casa, que é 127 volts. Então, pegando a tabela, assim, na segunda coluna, né, de 127, e pegando a bitola lá, a gente descobre que a distância até o quadro é de 29 metros. E aí, a gente acha a área de secção transversal. A área de secção transversal vai ser a área de uma circunferência, que é π vezes r ao quadrado. Então, vai ser 3,14 vezes o r, que é esse... que vai ser, então, 1,25 vezes 10 elevado a menos 3. Por que 10 a menos 3? Porque estava em milímetros, transformou em metros. E 1,25 porque vai ser o raio dessa bitola. E aí, fazendo a substituição, π 3,14, esse 1,25 vezes 10 elevado a menos 3 ao quadrado deu 1,56 vezes 10 elevado a menos 6, que é igual a 4,9 vezes 10 elevado a menos 6. Isso, quando a gente joga na fórmula do Rolla... é verdade. Eu tinha esquecido de falar, mas a segunda lei de Ohm, a gente fala a primeira de Uri, né? A segunda é Rolla. R igual a Rho vezes L sobre A. A gente vai achar a resistência, trocando os valores ali. Então, o Rho a gente tem 1,7, L 25. Isso dividido para a área de secção transversal, que a gente encontrou ali em cima, de 4,9 vezes 10 elevado a menos 6. Quando a gente faz 1,7 vezes 25, dá 42,5 vezes 10 elevado a 6. Por que 10 elevado a 6? Eu joguei o 10 elevado a menos 6 de baixo para cima. Tudo isso dividido por 4,9, chegando assim no valor de 8,6 vezes 10 elevado a 8,6 vezes 10 elevado a 6 ohms. Eu arredondei vários valores aqui, né, porque são números muito quebrados. Mas é isso, pessoal. Nossa, ficou zoado aqui. Eu vou apagar isso daqui que eu coloquei 2 vezes. E a aula de hoje foi com muito conceito, né, como vocês podem ter visto. A próxima aula a gente vai começar a ver associação, essas coisas. Mas eu tô pensando, às vezes, mandar uma listona ou a gente trabalhar com exercícios pra ficar bem fixado essa matéria, tá bom? E é isso, muito obrigada, beijão, até a próxima.